E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de Primeira Guerra Mundial, nossa videoaula sobre Primeira Guerra Mundial. E nós vamos seguir aqui alguns raciocínios, né, para essa aula, para essa primeira videoaula sobre a Primeira Guerra Mundial. E para isso é importante compreender que a gente precisa ter certas palavras, certos conceitos para o entendimento das causas da guerra, que é o conceito de imperialismo, o conceito de corrida armamentista, o conceito de território e principalmente aqui ter como para vocês o fato do assassinato de Sarajevo, que é o fato que vai desencadear aí, é o pontinho final ali da quase para iniciar a guerra, mas o que a gente tem que ter em mente são os conflitos internacionais, as disputas imperialistas, a corrida armamentista, todo esse é o principal ponto que precisamos entender com causas da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, eu montei um roteiro para que a gente possa seguir, né, se embasar, né, e é importante a gente entender como que se forma o cenário para que se tenha a Primeira Guerra Mundial, que são as causas. Então, qual vai ser a linha de pensamento dessa aula? Então, primeiro, nós vamos entender o pré-cenário, que formula as causas, os conflitos. Depois disso, a gente vai entrar na metodologia dessa guerra e o desenvolvimento dela, tá? E por fim, a gente vai para as consequências, o que essa grande guerra mundial gerou, que são os 3 pontos aqui, né, que eu tenho como compreensão. Analisar a guerra como um projeto na sua linha de estratégia, para que pensando nesse formato a gente entenda todo o cenário. Então é assim, observar aqui as relações nacionalistas, as disputas econômicas, as disputas imperialistas, os pedaços, as disputas territoriais para poder fazer sentido esse fato histórico. Então, o primeiro ponto que eu vou trazer aqui para vocês é o seguinte: para que você possa entender a guerra, você precisa compreender o papel da Alemanha nisso. Então tem 2 coisas que vocês aprenderam no 8º ano que é muito importante a gente resgatar. O neocolonialismo africano e asiático, né? E as unificações europeias, a unificação italiana e alemã. É claro que a gente não vai entrar aqui no mérito detalhando esses fatos em si, mas a gente precisa entender que durante o século XIX, né, você tem o grande processo da Revolução Industrial, a busca de mercados, mas principalmente de matéria-prima, para você ter a intensificação da sua produção e aí você chegar nos seus produtos e a venda e a expansão comercial. É importante a gente ter isso como mente. Como a gente acabou de ver os processos de independência de independências das Américas, desde a gente começa com os Estados Unidos e vai para a América Central e América do Sul, né? A gente tem todos esses processos de independência impulsionados pelo movimento da Revolução Francesa, sobre a questão da liberdade e a consciência popular. E ao mesmo tempo você tem um impulsionamento da Revolução Industrial. Os países colonizadores, os países europeus, precisam de um novo local para retirar essa matéria-prima, né? Então eles olham para a África, que esse é o processo que a gente chama de neocolonialismo, para a África e para a Ásia, especificamente ali, principalmente a China e a Índia. Então esse processo de retirar a matéria-prima de outro local, eles focam ali na África, com aquela justificativa, né, da justificativa da supremacia branca, né, do darwinismo social, de que o branco é supremo. Eles olham para a África com a justificativa de que os africanos precisam ser civilizados, porque eles eram vistos como povos bárbaros pelos europeus. Então, eu vou colonizar a África para poder civilizá-la, né? Então é interessante a gente ter esse cuidado, né? Entender que isso é uma justificativa, não um fato especificamente disso. Então,
Eles olham, mas o interesse era ir para a África e para a Ásia com a justificativa, né, real de retirar matéria-prima, certo? Por exemplo, Serra Leoa, a gente tem a matéria-prima do diamante, um ponto aqui, né? Um exemplo. Então, não só a própria matéria-prima, mas também mão de obra barata. Então, você tem essa disputa. Então, inicialmente, você tem esse cenário. Paralelamente, nós vamos ter os dois processos de unificação como nação da Itália e da Alemanha. Esses dois países que vão se fortalecer, né, vão se unir como nação somente no século XIX, diferentes dos outros países europeus, que foi naquele período dos Estados Nacionais com o absolutismo, né, que já foi no século XV e século XVI, depende dos processos de unificação. Então, o que acontece nesse pré-contexto da Primeira Guerra Mundial? A gente tem que entender que está tudo ligado. Primeiro, tanto a Alemanha quanto a Itália vão se unificar como países em 1871. Né? Na verdade, a Itália em 1870 e a Alemanha em 1871. Elas se formam como países, como potências ali, né? Principalmente a Alemanha, que vai trazer dentro da sua herança aquela herança industrial da Prússia, né? Como grande guerrilheira, grande militar, ela era um reino militarizado e também ela tinha muito potencial industrial. Então a Alemanha traz essa herança da Prússia e as duas se unificam, tá? Ali. Então quando elas vão para participar dessa divisão da África, que eles dividem o mundo como se fosse uma pizza, né? Tem até uma imagem que eu posso colocar aqui para vocês, que é uma charge dessa divisão. A Alemanha e a Itália acabam ficando meio por último nessa disputa. Mas é claro que não é somente isso, né, que gera esse contexto. Como a Alemanha ela já tinha uma questão de crescimento industrial, a Inglaterra, que era até então a grande potência mundial, né, a imperialista, é onde começa a Revolução Industrial, né, o país pioneiro com a industrialização. A Alemanha, ela junto com a Inglaterra, entra numa disputa imperialista, né? E para quem tem mais mercado econômico. Então começa aí uma disputa muito grande entre Inglaterra e Alemanha aí. Então o primeiro conflito das disputas imperialistas é aqui. O segundo conflito que a gente pode colocar aqui pra gente, né, é justamente a França e a Alemanha, né? A França e a Alemanha teve uma disputa muito grande dentro da história da unificação alemã. Nós tivemos o conflito, a guerra a guerra franco-prussiana, né? Que é a da Prússia, que como hoje é, né, ali naquele momento é já a Alemanha, com a França. Então elas ficam nessa disputa. No final, no processo final da unificação alemã, a Alemanha, ela pega um pedaço da Alsácia-Lorena, que fazia parte da disputa, né? Da disputa territorial. Ela pega um pedaço da França ali, que é a Alsácia-Lorena ali. E esse sentimento, essa perda desse conflito, gera um sentimento nacionalista na França, né? Fica com aquele, como a gente pode brincar, né? Aquele ódio da França, da Alemanha. A França fica com aquele ódio da Alemanha. E isso vai gerar aí mais uma disputa entre duas imperialistas, Alemanha e França, né? Então, a Alsácia-Lorena, eu vou colocar aqui a imagem para vocês, ela entra já no mapa da Alemanha aqui, tá? Então, eu vou colocar para vocês, pra gente, é bom a gente sempre se localizar no mapa. Num outro momento, a gente tem uma região balcânica, que ela é disputada entre a Rússia e a Alemanha, tá? Por quê? Então eu vou colocar aqui também para vocês o mapa da região balcânica. Ótimo, né? Então, a região balcânica, tem duas finalidades ali. Você tem a Rússia, ela vai querer fazer o quê? A Rússia, ela vai querer a região balcânica para ter entrada para o mar Mediterrâneo. A gente sabe que o mar Mediterrâneo ali, antes, né, o mar Mediterrâneo,
ele tem uma grande interatividade comercial, isso desde o Império Romano, né? Então, a Rússia quer essa entrada para o mar Mediterrâneo. Já a Alemanha quer fazer a ferrovia Berlim-Bagdá para poder transportar os seus produtos aqui, tá? Então, essa grande disputa, né, que a gente chama essa grande disputa que a gente tem, né, entre essas potências, ela vai fazer, tá? Vai dar o formato das tríplices. Mas antes de chegar às tríplices, é interessante eu explicar para vocês o fato, né? Aquele ponto ali onde explode a bomba da Primeira Guerra Mundial, que é justamente o assassinato do arquiduque Ferdinando, né, em Sarajevo. Então, o que acontece? O arquiduque ia ser o imperador austríaco. Então, o que isso acontece? Ele é assassinado por terroristas sérvios. Quando ele é assassinado, né, ele seria o futuro imperador da Áustria. Isso foi, digamos assim, já todas aquelas disputas que eu estava explicando para vocês, tudo que eu expliquei anteriormente, já estava deixando o ambiente todo formulado de ódio, de conflito, aonde foi ali a pólvora, né, a faísquinha final para explodir a bomba. E o que vai acontecer então? O arquiduque Ferdinando, ele é assassinado e de repente você explode a Primeira Guerra Mundial. Muito bem. Então, a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918. Só que ela é dividida em dois momentos. Primeiro a chamada Guerra Móvel e depois a Guerra de Trincheiras, tá? Então, rapidamente a gente consegue aqui explicar para compreender de fato o que foi essas duas. Então, primeiro a gente tem que entender como que ficou dividido os dois grupos da Primeira Guerra, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente, como você pode falar em francês, né? A palavra entente significa em francês acordo. Então, a tríplice acordo, o grupo que fez o acordo, que seria o grupo dos inimigos da Alemanha, né? Dentro daquele cenário que a gente explicou anteriormente. Então, quem faz parte da Tríplice Entente? Rússia, Inglaterra e França. Então, a gente tem esses três países no início da guerra. Depois vai ter uma movimentação nesses grupos que eu vou explicar para vocês mais pro final, tudo bem? Do outro lado, nós temos a Tríplice Aliança, os amigos da França. Então, como que ficou a Tríplice Aliança? Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Então, primeiro, a gente tem a Alemanha, que vai convencer a Itália a entrar na guerra, pensando assim, poxa, a gente tem algo em comum, nós fomos unificadas ao mesmo tempo, então vamos entrar na disputa. Então, a gente tem a Itália participando como parceira da Alemanha. O Império Austro-Húngaro, além do assassinato, né, do Ferdinando, você também tem a questão da Áustria pertencer todo aquele movimento cultural da Alemanha. Então eles brincam, poxa, todo mundo é alemão, né? Então tem essas questões. Então você tem os dois grupos formados. A Tríplice Entente, ou Tríplice Entente, que é a Tríplice do Acordo, e a Tríplice Aliança, que são os amigos da Alemanha. Entendendo isso, tá? A gente vai entender que você vai ter uma série de conflitos inicialmente, que é chamada, por exemplo, que a gente chama de guerra móvel, que é uma guerra, literalmente, gente, o nome ele já diz, né? É uma guerra em movimento em direção ao mar, aonde esses conflitos eles vão em movimento acompanhando o litoral. Então, isso vai acontecendo. Só que esses conflitos não levou a nada. E por isso, no início de 1915, começa
o que a gente chama de Guerra das Trincheiras. Então, primeiramente, o que é isso? Ah, isso aqui, ó, é uma trincheira, né, que tá aparecendo aqui pra gente, uma brincadeira. Mas vamos lá. Primeiramente, vamos entender o porquê que a trincheira ela vai surgir, né? Antigamente, quando você tinha aquela base dos grandes conflitos medievais, quando a base era a arma branca, né? Você tinha a cavalaria, o poder da cavalaria. Só que a cavalaria ela se torna praticamente inútil mediante a força das armas bélicas que foram formuladas em todo aquele período ali, né? Do período pré Primeira Guerra Mundial, naquela corrida armamentista, fazendo o que a gente chama de armas de fogo. Houve muito desenvolvimento. Então, o que acontece? As trincheiras, elas começam a ser formuladas, tá? Com o seguinte aspecto. Existe um conceito errôneo, né? Que todo mundo pensa que a trincheira, elas ficavam de frente uma para a outra dentro do conflito. Não é bem assim, tá? Então, a guerra de trincheira, ela é colocada, é literalmente um buraco no chão. É claro que ela vai se desenvolvendo e a tecnologia da trincheira também, de país para país e também com a finalidade dela. Então, essa guerra ela vai no início de 1915 até 1918. Então, todo esse período final da Primeira Guerra Mundial, né, do meio para o final. Então, o que acontece? Essas trincheiras, elas poderiam ser buracos no chão com ou sem cobertura. Depende muito daquele contexto, do cenário, né? Então, a gente pode dizer, basicamente aqui, tá, que o que acontece, né? O que acontece? As trincheiras, elas não ficavam uma de frente para outra. Elas eram um sistema muito grande dentro de um território, debaixo da terra. Vou tentar ver se eu acho uma imagem, vou colocar aqui para vocês, ó, um sistema de trincheira. Então, esse sistema, ele vai ter o quê? Primeiro, a gente pode falar aqui que existiam diferenças entre as trincheiras francesas, inglesas e alemãs. Mas basicamente as inglesas e as alemãs, que eram mais sofisticadas, eram buracos no chão com degrau e madeira. Tinha alguns sistemas de drenagem. Era um período que estava muito chuvoso, né? Então eles ficavam muito em lama. Então essa parte aí é importante vocês enxergarem, né? Porque o que acontece, né? Você tem uma grande tecnologia, só que nem sempre elas foram úteis. A gente vai ver o que elas desencadeiam nos países no final da Grande Guerra, tá? Então, dentro dessa linha, a gente tinha a primeira trincheira de tiro que ela ficava. Dentro do campo de batalha, dizem os estudos, né, as análises, uma trincheira inimiga da outra não ficava a quilômetros, elas ficavam a 30 metros de distância uma da outra. E esse aqui era o chamado espaço neutro, né? Basicamente era o local onde tinha as armações de arame para evitar o adentramento do inimigo, né? Então você vai ter 3 tipos de trincheira. A trincheira de tiro, eu vou colocar um exemplo aqui. Né? Esse exemplo aparece aqui. E você vai ter a trincheira de apoio, que é aquela que fica entre a trincheira de tiro e a que a gente chama de trincheira reserva. A trincheira reserva era muito mais elaborada, era onde eles tinham local de mantimentos, né, onde ficavam também os locais para os dormitórios, e essa parte adentrava bem debaixo da terra, eram bem mais profundas, de praticamente 8 metros e até mais de profundidade. E uma coisa interessante a gente comentar algumas tinham pequenos hospitais. Você já ouviu falar aquele termo que você vai para o hospital? Eu recebi alta. Então, você recebeu alta porque você estava debaixo da trincheira, você melhorou, então você vai receber alta, né? Então, baixa, alta. Algumas coisas são muito trazidas para o nosso vocabulário linguístico, né? Então, tendo isso como colocação,
a gente vê que a trincheira, né, ela é, dentro desse contexto, a trincheira, ela acaba sendo uma metodologia de guerra extremamente cara. Mas a gente já volta nesse ponto. Quando chegou em 1917, é importante a gente entender o seguinte: a Rússia, que até então estava na Tríplice Entente, ela precisa sair da Primeira Guerra Mundial. Por quê? O que vai estar acontecendo na Rússia? Já é uma matéria para uma outra videoaula. A Revolução Russa, né? Então, nós não vamos comentar o porquê aqui, para não confundir muito, tá? Mas a Rússia sai em 1917 da Primeira Guerra Mundial para resolver seus problemas internos, que é a Revolução Russa. E nesse cenário, os Estados Unidos entram na guerra com bastante tecnologia e dinheiro. Os Estados Unidos entra na Primeira Guerra Mundial. O Brasil, ele não participa da Primeira Guerra Mundial com combatentes, mas o Brasil, ele vai fornecer muito produto para a Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, aqui na região do Vale do Paraíba e da Mantiqueira, a gente vai ter a extração de araucárias, né? E essas araucárias, a madeira da araucária, ela é levada para a construção de trincheiras na Europa. Olha só, então o Brasil, ele participa nesse formato, tudo bem? E a região do Vale do Paraíba, a região da Mantiqueira, trabalha nesse contexto, tá? Agora, né, quando a gente fala de vários pontos e a gente entra nas consequências. O que aconteceu para acabar a guerra em 1918? Primeiro, a Alemanha perde. Nesse processo, a Itália muda de lado, tá? A Itália vai fazer isso nas duas grandes guerras. Vai mudar de lado. Mas quais são as grandes consequências? Primeiro, a gente vai ter 9 milhões de mortos entre militares e civis, tá? 9 milhões. E 30 milhões de feridos. Vou colocar uma imagem aqui para vocês verem uma imagem de um ferido, né? O que acontece, né? Então, dentro desse ponto que a gente analisa, nós vamos ter também o desenvolvimento de novas armas, como o tanque e os aviões, que vão ser armas bélicas muito bem utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial e um dos armamentos muito mais envolvidos dentro do governo de Hitler na Alemanha. E você vai ter também o fortalecimento dos Estados Unidos como potência mundial. Por quê, Ludmilla? Porque a Europa, ela entra em uma crise econômica profunda gerada pelo grande gasto com a guerra, por exemplo, as trincheiras. Então, como você tem a crise econômica europeia, você tem os Estados Unidos ajudando a Europa, emprestando dinheiro e se fortalecendo economicamente. A gente também tem um grande crescimento industrial do Brasil, que tem o fornecimento de matéria-prima e de produtos para a Primeira Guerra Mundial, né? Então, esse é o ponto. Um outro ponto, e acho que o mais importante para a gente poder colocar aqui, é o Tratado de Versalhes. Então, o Tratado de Versalhes é assinado em 1919, né, onde a Alemanha, ela, como perdedora da guerra, ela recebe uma série de penalidades. Primeiro, ela tem que entregar vários territórios para os vencedores. Segundo, e essa aqui, ela acabou com a Alemanha, né? Todas as armas que eles desenvolveram, né, a bolsinha de armas, você entrega todo esse armamento para os vencedores e fica proibida de desenvolver novas armas. Terceiro, a Alemanha paga uma profunda indenização para os vencedores. Então, o Tratado de Versalhes vai gerar na Alemanha aquele sentimento de revanchismo. E vai ser esse sentimento de revanchismo que o Hitler, né, na sua ascensão como Terceiro Reich, né, para poder semear aquele ódio do antissemitismo, aquela coisa para levar e para justificar uma Segunda Guerra, ele vai usar inicialmente o ódio alemão a partir de todas as penalidades geradas pelo Tratado de Versalhes. E o Hitler, utilizando esse ódio,
leva o mundo a uma Segunda Guerra Mundial, que também é tema para uma outra videoaula. Então entendam que, de certa forma, a Segunda Guerra Mundial foi o que não foi bem resolvido na primeira, ou conhecido como segundo round da Primeira Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham entendido e fica o convite para vocês aqui, curtam o nosso canal, acionem o sininho, tudo bem? Acompanhem aqui todas as publicações, pode seguir também lá no Instagram. Tudo bem, pessoal? Essa foi nossa primeira videoaula. Um abração!